Alô, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre o Esporte Clube Bahia, né? O Bahia que tem uma semana importantíssima, já que o final de semana não foi legal. O time do Cruzeiro, né, no final do jogo, conseguiu vencer a equipe do Fortaleza, jogando lá no Ceará, lá em Fortaleza. Venceu por 1-0, passou o Bahia foi para a zona de rebaixamento. Um resultado realmente estranho, né? A gente não acreditava que o Fortaleza fosse perder da equipe do Cruzeiro dentro da sua casa, mas o Cruzeiro foi lá e um gol assim, né, polêmico, porque muita gente achou que era impedimento, lance, mas a linha foi lá, traçou, e segundo o VAR, não houve impedimento e foi confirmado o gol do Cruzeiro. Então o Cruzeiro fez 3 pontos, que é muito ruim para o Bahia. O Cruzeiro agora enfrenta um Vasco, um jogo de 6 pontos, deles 2, e o Bahia fica nessa expectativa, mas o Bahia tem que fazer o seu papel. Bahia que joga na próxima sexta-feira contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E o Bahia, jogo antecipado, esse jogo seria no sábado, né? Passou para sexta-feira, porque no sábado tem eleições lá no Corinthians. E o Bahia precisa trabalhar para jogar na próxima sexta-feira e vencer a equipe do Corinthians. Agora nem um empate mais basta para o Bahia. O Bahia tem que ir para São Paulo tentar vencer a equipe do Corinthians, que faltam apenas 4 jogos. E cada jogo vai ser decisivo para a equipe tricolor. Eu, por exemplo, eu falei ontem, inclusive no meu programa Nação Tricolor, que se eu fosse Rogério Ceni, eu faria um jogo amistoso ontem. Pegaria um time desse da Bahia, né? Um time que não tenha muita qualidade, só para o Rogério testar aquilo que ele fez durante a semana. Não se sabe se ele quer colocar 3 atacantes, se ele vai colocar 2 atacantes, se vai encher o meio de campo novamente com 6 jogadores. Então, o jogo de ontem, o jogo treino, serviria para que ele trabalhasse isso, né? E ele visse se aquilo que ele trabalhou durante a semana está dando certo. Muito tempo, né? Ele teve aí, os jogadores também, não tem essa de estar cansado, são momentos decisivos, onde o mínimo detalhe pode ser importante para a equipe do Bahia. Então, se ele tivesse feito um jogo treino ontem, daria folga hoje aos jogadores. Porque esse jogo treino ontem, ele ia ver se é aquela coisa de liberar os laterais, ou se não prender os laterais, soltar os meias, se está dando certo. Se não estivesse dando certo, ali naquele jogo treino, ele mudaria. E durante essa semana, ele faria um outro tipo de trabalho. Mas cada um com a sua ideia. Eu acho que no futebol você tem que estar atento a todas as situações que possam te ajudar dentro de uma competição, principalmente no momento que o Bahia vive nesse campeonato brasileiro. A diretoria do Bahia disse que vai se reunir na quarta-feira com a CBF, porque está reclamando da arbitragem. Todos os times reclamam da arbitragem. Não adianta. Isso é apenas para marcar, sabe, gente? O que eu acho é que esses caras somem, esses diretores do Bahia, eles ficam escondidos, né? Que já é uma tradição deles, né? Eles se escondem no momento ruim e aí agora soltam a matériazinha em sites para dizer que vão lá, né, reclamar na CBF de arbitragem, o que não adianta nada, é só para marcar presença, porque a arbitragem toda é igual dentro desse campeonato. Veja o jogo do Fortaleza com o Cruzeiro, que está uma reclamação danada da equipe do Fortaleza contra a arbitragem nesse jogo. Outro detalhe é que nesse final de semana repercutiu muito de que o Bahia teria feito uma proposta para Gilberto. É aquela coisa que eu falo, né? O Bahia, com tantos milhões para investir em jogador, ainda tem viúvas de Gilberto. Com todo respeito ao jogador, que foi brilhante quando passou por aqui, chegou a ser ídolo da torcida do Bahia, mas saiu do Cruzeiro por deficiência técnica. Então o Bahia, que é um time hoje que vai ter mais de 200 milhões para investir em jogadores no ano que vem, independente se esteja na primeira divisão ou na segunda, vai contratar Gilberto. Você vai arriscar no jogador? Será que você, torcedor, não para analisar? Não tem a questão, Dito, é melhor do que Everaldo? Eu não sei, não é problema meu, sabe? Se houve um erro em trazer o Everaldo, que não se erre de novo. Um erro não compensa outro. Então, vocês precisam entender, e vocês devem saber disso, que o jogador, quando sai daqui e ele volta, ele não é o mesmo jogador. Veja, por exemplo, o Tassiano. O Tassiano fez uma brilhante campanha aqui quando veio para o Bahia na primeira vez. Sumiu aquele Tassiano, não é mais o mesmo jogador. Lembra do centroavante que esteve aqui, o Fernandão? É a mesma coisa, gente. Então, esquece essa coisa de Gilberto. Que o Bahia possa trazer jogadores com vontade de aparecer, jogadores que já têm um certo histórico no cenário mundial, para que faça do Bahia o time grande que o Bahia é. Que os dirigentes não são. É por isso que o Bahia continua vivendo esse problema. Já tem uns 10 anos que o Bahia não consegue sair
dessa situação de estar brigando pelo rebaixamento e até cair para a segunda divisão. Então acho que vocês têm que esquecer essa coisa de Gilberto e tentar pensar grande, de que o Bahia possa fazer um grande time no ano que vem e torcer para que não caia, né? Porque é uma perda irreparável você sair da primeira divisão indo para a segunda divisão. Realmente lamentável você perder 1 ano, 2 anos até se recuperar. Isso se conseguir voltar no primeiro ano. Então vamos torcer para que o Rogério Ceni faça um trabalho bom, feliz durante a semana, alegre, um trabalho coerente, um trabalho justo para enfrentar o Corinthians, que não é imbatível, é um time difícil, complicado. O Bahia nunca ganhou jogando na Neoquímica, mas já ganhou com um time muito inferior ao Corinthians, jogando em São Paulo, com o gol do Elias, do técnico era Arthurzinho, uma certa feita que todo mundo dava, o Bahia que ia tomar goleada, o Bahia chegou lá e terminou vencendo com 1-0 com o gol do meio campo Elias. Então agora é torcedor, não resta outra alternativa para que o Bahia na sexta-feira possa ganhar a partida e torcer para que o Vasco, antes disso, empate com o Cruzeiro, que nenhum nem outro ganhe, para ficarem perto ali do time do Bahia na classificação. Grande abraço, ótima semana a todos.